Pois bem, senhores, 9 horas e 34 minutos, quinta-feira, 1º de outubro de 2020, caminhando para o último trimestre do nosso ano, né? Um ano que foi difícil, exaustivo, de desgaste enorme, de mais distância do que proximidade, mas graças a Deus vocês aí conseguiram ficar perto da gente, estão conseguindo, enfim, aprender, desenvolver tudo aquilo que vocês precisavam e tenho ficado muito feliz com o rendimento de vocês. Tá difícil, mas nós estamos juntos, não é mesmo? Bom dia, Ana, que entrou agora atrasada. Ana, só para conferir, já teve acesso à tua média, ficou com média azul. Vai querer fazer recuperação? Guardando aqui a Ana responder para nós. Beleza, filé. Galera, o quadro já está projetado para vocês. Agora eu já não estou mais na tela de vocês. Alguém poderia abrir o áudio e me dizer? Beleza, galera. Então hoje, pessoal, eu começo a falar com vocês das nossas... Nós tínhamos 4 instituições sociais. Eu falei com vocês de família e falei com vocês de igreja. E na aula de hoje a gente começa a finalizar a última instituição social que nós temos, que é a escola. Estado fica lá para o 2º ano, onde provavelmente vocês vão trabalhar com o Suede. Certo? Vou até tentar negociar com ele para ele ficar com o 1º ano que vem e eu ficar com o 2º. Vamos ver se dá certo, porque daí eu acompanho vocês, vocês já conhecem a minha forma de trabalhar, quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa legal. Mas, como eu disse, isso é tudo achismo, tudo tentativa. Então nós vamos falar um pouquinho aqui da instituição escola, pessoal. Então, sociologicamente, a escola é entendida como uma instituição social, ou seja, uma construção humana e coletiva instituída por meio da cultura. Então, instituída por meio da cultura, por normas, regras aos membros da sociedade. Então essa, pessoal, é a primeira definição que nós trazemos. Verdade. Obrigado. Obrigado, Duda. Regras aos membros da sociedade. Essa é a primeira definição de escola que nós vamos entender. Eu gosto de pensar que a escola é a instituição social que leva a cultura ou aquilo que nós vamos chamar de processo educacional de maneira formalizada, aos indivíduos. Certo? Então essa é a definição de escola que eu gostaria que vocês compreendessem. Professor, escola tem a mesma concepção e o mesmo entendimento para todos os indivíduos? A minha resposta para vocês é não. A minha resposta é não.
o formato de escola que nós conhecemos é um formato entendido como contemporâneo. Opa! Então, a ideia de escola que nós entendemos, que nós conhecemos, é uma ideia contemporânea. Nem sempre, deixa eu abaixar aqui, nem sempre este formato existiu em sociedades tribais. A socialização e a manutenção do grupo, ou seja, né, por meio da herança cultural, eram transmitidos de maneira informal, geralmente de geração para geração. Professor, o que isso significa para nós? Pessoal, isso aqui para a gente significa muito. Por quê? Esse formato de escola que a gente conhece, essa padronização de você frequentar um local material, de você ter professores divididos por matérias, divididos de forma seriada, divididos por idade. Tudo isso é muito moderno, tudo isso é contemporâneo. Se nós pensarmos nos primórdios da humanidade, por exemplo, nós vamos entender que o processo educacional ele se dava de forma completamente tribal, passado de geração para geração, passado de pai para filho, passado de um chefe tribal, como que eu vou dizer para vocês? Um chefe de tribo para aqueles que compunham a tribo. Certo? Então, nem sempre a gente teve essa modalidade que nós conhecemos. E quando eu falo dessa transmissão informal, de geração para geração, geralmente isso se dava de forma oral. Geralmente isso se dava de forma oral. Certo até aqui? Tá, beleza? Legal, legal, legal. Então aqui a gente tem essas primeiras características. Professor, e como era uma característica, então, de uma sociedade tribal, de uma sociedade que não tinha escolas? Então agora eu vou trazer aqui para vocês, mas falando mesmo, né? Quem quiser anotar o que eu estiver falando, fica à vontade. Mas eu não vou colocar aqui no nosso quadro nesse momento. Eu vou pegar aqui, por exemplo, as características de educação de uma sociedade tribal. Por exemplo, a sociedade tupinambá. Os povos tupinambás, né, que são indígenas aqui da nossa região. O conhecimento deles, pessoal, ele era acessível para todos. Só que a transmissão, ela era cotidiana. Ou seja, não havia uma transmissão formalizada, não havia recurso técnico-pedagógico, tudo se aprendia pelo dia a dia uns com os outros. Existiam sociedades, por exemplo, que não eram letradas. Existem muitas sociedades, pessoal, que não desenvolveram alfabetos. Isso para a gente também é de grande relevância. Então, a educação, ela não é um privilégio, mas ela se dá
por meio daqueles que ocupam as melhores posições dentro de um grupo social. Beleza? Até aqui tá tranquilo? Vou entender que sim. E vou construir um novo tópico com vocês. Nós vamos falar agora um pouquinho das chamadas escolas modernas. Nos aproximarmos um pouco da concepção de escola que nós vivemos, que vocês conhecemos. Então, olha lá. As escolas modernas, assim intituladas, se configuraram a partir do final dos séculos XVI e século XVII. Certo? Oi! Vamos conversar. Então, eu vou começar a falar disso agora, mano. Vou começar exatamente agora. Por quê? Essa é uma concepção de escola moderna, né? Essa é uma concepção de escola moderna. Claro que a gente fala em obrigatoriedade de educação do século XVIII e século XIX para frente. Porque até então existiam escolas, o Estado tinha que promover a educação até um princípio da Revolução Francesa, mas não existia essa obrigatoriedade. Então vamos pontuar aqui algumas questões. Essa ideia de escola moderna que a gente conhece, ela vai se configurar a partir do século XVI e XVII, mas não quer dizer que as escolas começaram apenas nesse período. Por exemplo, na Antiguidade Clássica, quando a gente fala lá de Grécia, por exemplo, já existiam escolas, que eram as chamadas academias. A gente teve a Academia de Platão e a gente teve a Liceu, que é a Academia de Aristóteles, né, também. E dentro dessas academias, ali existia um mestre, um ensinador, que promovia o ensino da sua filosofia, do seu conhecimento de vida, da política, da retórica, para os demais. Então ali a gente já tem um princípio de escola, né? Depois do período medieval, isso a partir do governo de Carlos Magno, a gente teve as famosas escolas palatinas, as escolas palacianas, aonde até por meio da religião nós passávamos por esse processo de ensino. Professor, então ali na Idade Média quem tem o domínio do processo educacional é a Igreja Católica? Sim, sim, com certeza. A gente vai ver muito disso nos ensinamentos de São Tomás de Aquino. É um grande exemplo dessa questão para nós. E por fim, a gente começa a falar dessas escolas modernas. Só voltando aqui com vocês, um pouquinho nessa questão. Um pouquinho nessa questão das escolas. Olha lá. Antes das escolas modernas, as sociedades da antiguidade e do medievalismo tinham o ensino transmitido individualmente por mestres ou pequenos grupos independentes que se davam divididos por idade ou por séries, certo? Então essa acaba sendo a primeira concepção
de escola para nós. As principais características da escola moderna eram. Então vamos falar aqui de algumas características que eu julgo serem importantes. Primeiro, separação de alunos por classes e séries ou de acordo com a idade. O que mais, professor? Programas de educação divididos de acordo com cada série. Encadeamento de estudos de forma seriada. Por exemplo, educação básica, média e superior. Tempo de aprendizagem instituído pela escola e não por meio do aluno. Registro de aulas e controle de frequência e disciplina. Então é assim, pessoal, que nós temos essa concepção de desenvolvimento escolar da escola moderna, certo? Deixa eu destacar aqui. Então essa é a grande característica para nós. Até aqui os senhores têm alguma dúvida? Então eu penso que por hoje é isso, galera. A gente termina um pouquinho adiantado. Deixa eu fazer a chamada de vocês. Não vou passar atividade hoje, mas na próxima aula teremos atividade. Ana Sofia. Bom, a Ana estava aí, não me respondeu, tá aqui. Caio. Duda. Estava aqui também. Enzo. O Enzo não está conosco. João. Cauã. Oh, acontece, já está com presença. Lara. E Lívia, estamos aqui, já é no coletivo, né? Leandrovski. Lucão. Luísa. Tá aqui. Matheus. E, por fim, o meu grande querido amigo Comédia. Tô falando, rapá. Essa é minha função. Então, galera, pausando aqui a nossa gravação.